Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Hoje nós iremos aprender as regras de concordância verbal específicas para quando nós temos mais de um sujeito, quando nós temos sujeitos compostos ali nas nossas frases. E a primeira coisa que nós precisamos entender é justamente o que é concordância. Concordância tem muito a ver com a palavra concordar. Duas pessoas que estão discordando são duas pessoas que não conseguem ter uma boa harmonia entre si, que não conseguem trabalhar tão bem, conversar tão bem. Então, essas pessoas estão em uma discordância. A mesma coisa acontece com os nossos verbos e com os nossos sujeitos. Se nós temos uma concordância, nós temos uma boa relação entre essas duas coisas, uma relação harmoniosa. Então, por exemplo, você não pode dizer eu fomos à praia. Não há uma ligação entre eu e fomos. O correto é eu fui, porque na língua portuguesa nós conjugamos os nossos verbos. Nós temos diferentes formas que só combinam, só concordam quando utilizadas corretamente. Então é eu fui, nós fomos. E isso é a base de concordância verbal. E a concordância na língua portuguesa, ela pode ser tanto verbal quanto nominal. A concordância nominal é feita com nomes, a concordância verbal é feita com verbos. Quando nós trabalhamos com a concordância verbal, nós temos que concordar o sujeito com o verbo. E você deve estar se perguntando, mas o que é um sujeito? O que é um verbo? Primeiramente, nós vamos falar do verbo. Verbo é uma palavra que pode ser conjugada na língua portuguesa. Você já deve saber disso se assistiu às outras aulas. Quando eu tenho a palavra estudar, é um verbo e que eu posso mudar as diferentes pessoas e tempos verbais. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, eu estudarei, ele estudaria, nós estudaremos. Veja que eu consigo modificar tanto o tempo quanto o modo e a pessoa verbal. Então, isso é um verbo. Já o sujeito é comumente explicado como um termo que pratica a ação do verbo, ou que sofre a ação do verbo, ou que faz a ação. Mas isso é um pouco incorreto, porque nem sempre o sujeito vai fazer a ação. Por exemplo, se eu digo, a cadeira foi quebrada. Veja que se eu mudar para as cadeiras, fica as cadeiras foram quebradas. Então, as cadeiras está funcionando como sujeito nessa frase. Mas é a cadeira quem faz a ação de se quebrar? Não. Então você vê que essa ideia de que o sujeito é quem faz a ação é totalmente errônea. E por isso, nós precisamos ter outro conceito do que é sujeito. Você deve ter percebido que quando eu mudei de cadeira para cadeiras, o verbo foi modificado. A cadeira foi quebrada. As cadeiras foram quebradas. Então o que é que a gente pode perceber? Quando nós modificamos o sujeito, nós também modificamos o verbo. Ou seja, o único elemento da frase que consegue modificar o verbo é quem? O sujeito. Então, nós já sabemos que o sujeito é um modificador do verbo. Então, para que você entenda o que é sujeito, você deve lembrar. Verbo e sujeito andam juntos. O sujeito é a única coisa que consegue modificar o verbo. Então, com essa ideia, você nunca mais terá problemas. Sujeito é algo que está ligado ao verbo e é o único que pode modificar o verbo. Então, se eu digo, o gato comeu a sua ração. Quem é o sujeito? O gato. Por quê? O gato é quem está ligado ao verbo comeu. Se fossem os gatos comeram. Veja aqui, o sujeito é o único elemento que consegue modificar o verbo. Agora, para finalizar nossa base do estudo, nós só precisamos compreender o que é um sujeito composto. Um sujeito simples é aquele sujeito que possui apenas um núcleo. Como último exemplo, o gato comeu a sua comida. Nós só temos um núcleo, o gato. Mas já se eu digo, João e Maria foram à feira. Nesse caso, eu tenho dois núcleos, João
e Maria. Então, nós trabalharemos com esse tipo de sujeito, o sujeito composto, que é formado por dois núcleos que se ligam ao verbo. Exemplo: João e Maria foram à feira, Tiago e João estudaram para o concurso. Então, nesse caso, nós temos duas pessoas fazendo uma ação. Um sujeito que possui dois núcleos, sujeito composto. Então, agora nós já sabemos que nós iremos trabalhar com concordância verbal, que é a relação entre o sujeito e o verbo em frases que possuem um sujeito composto. Sujeito é aquele termo que está ligado ao verbo. Se ele é composto, ele possui dois núcleos. Já sabemos de tudo isso e podemos ir para as regras. O primeiro dos casos, o caso mais básico, é quando nós temos o sujeito composto que aparece antes do verbo. Então, primeiro nós temos o sujeito, depois aparece o verbo. É o sujeito anteposto, você pode escutar essa nomenclatura, anteposto ao verbo. Se nós dizemos: o Estado e a família atuam na promoção de uma boa sociedade. Veja, o Estado, primeiro núcleo, a família, segundo núcleo. O Estado e a família atuam, e não atua, porque eu tenho que concordar com as duas coisas. O Estado e a família atuam na promoção de boas ideias. E qual vai ser a regra por trás desse caso? Se eu tenho duas coisas, dois elementos, eu estou trabalhando com algo no plural. Então, obrigatoriamente, o verbo ficará no plural. É o caso de: a negligência estatal e o silenciamento mediático agravam o problema. Veja que eu utilizo agravam no plural para concordar com a negligência estatal e o silenciamento midiático, duas coisas que apareceram antes. Esse é o caso mais básico, acredito que todos vocês já conhecem. Agora nós vamos ao segundo uso, o uso pós-posto ao verbo. E o que é que isso significa? Significa que, em vez de o sujeito composto aparecer antes do verbo, ele vai aparecer pós-posto, depois do verbo. Então, o verbo vai ser a primeira coisa que aparecerá e depois o sujeito composto. Nesse caso, nós podemos fazer dois tipos de concordância: ou a concordância no plural ou a concordância no singular. Por que nós podemos fazer isso? A concordância no plural é utilizada para concordar com as duas coisas que vão ser faladas depois do verbo. Mas também há a possibilidade de concordar apenas com aquele termo mais próximo. Então veja que eu posso dizer: foram negligenciadas a saúde, a educação e a mobilidade urbana. Ou eu posso dizer: foi negligenciada a saúde, a educação e a mobilidade urbana. No primeiro caso, eu estou concordando com todos os termos no plural. Já quando eu concordo somente com o mais próximo, eu não tenho que fazer essa ligação com todos os outros, porque, nesse caso, como o verbo está antes, ele pode ligar-se apenas àquilo que está mais próximo. Mais um exemplo para que você consiga consolidar essa regra: viajou o pai e o filho. Veja que eu fiz a concordância com o pai, mas poderia ser: viajaram o pai e o filho, sem nenhum problema. Nesse caso, você pode concordar das duas formas, mas eu oriento que você sempre concorde no plural. Por quê? Pode ser que você tenha contato com essa regra agora, mas na hora da prova não se lembre tão bem se a regra que podia concordar no singular era aquela do pós-posto ou anteposto, e você pode cometer um erro se fizer uma concordância equivocada. Então, o que é que eu indico? Que, tanto se o sujeito estiver antes ou depois, sempre concorde no plural, porque aí você não terá nenhum problema nunca. Agora nós vamos para a terceira regra de hoje. Quando nós temos termos que são muito, mas muito semelhantes como sujeito composto. Então, se eu tenho duas coisas que são muito semelhantes, há duas formas de fazer a concordância: ou concordar no plural, tendo em vista que são duas coisas, ou concordar no singular, porque, como essas duas coisas são muito semelhantes, elas podem ser consideradas como uma coisa só. Veja os exemplos: angústia e ansiedade não o ajudavam a estudar.
Nesse caso, eu estou concordando com as duas coisas. Mas eu também posso dizer: angústia e ansiedade não o ajudava a estudar, como se eu estivesse fazendo a concordância apenas com o termo mais próximo, porque, como eles são muito semelhantes, são tidos como uma coisa só. Nosso quarto caso de hoje é quando nós temos uma gradação. Você pode estar se perguntando o que é uma gradação, Matheus? Uma gradação é uma figura de linguagem da língua portuguesa que diz respeito a fazer algumas escaladas, digamos, nos termos. Em vez de falar de um modo direto, eu vou aumentando, quase como uma escadinha. Então eu posso dizer grande, médio, pequeno, minúsculo. Veja que eu estou fazendo uma gradação, grande até minúsculo, do grande ao minúsculo. E essas gradações, elas podem ser tanto crescentes quanto decrescentes. Nesse caso, foi decrescente, do grande para o pequeno. Mas eu também posso dizer gritou, esbravejou, quebrou tudo. Veja que gritar é algo mais tranquilo, depois esbravejar é algo mais ruim, e quebrou tudo é como se fosse o cúmulo de algo. Então, gradação é justamente fazer essa escadinha com diversas ideias. E nesse caso, novamente, nós temos as duas opções de concordância, tanto concordar no plural quanto concordar no singular. Eu posso dizer um dia, um mês, um ano não foi o suficiente para resolver o problema. Ou então posso dizer: um dia, um mês, um ano não foram o suficiente para resolver o problema. No primeiro caso, eu concordo com aquilo que está mais próximo, que é ano. Mas no segundo, eu concordo com todos os termos: um dia, um mês, um ano. E você fica livre para escolher qual a forma você deseja utilizar. Novamente, se você quiser sempre concordar no plural para que isso vire uma regra geral, pode ser, não tem nenhum problema. Agora nós vamos ao nosso quinto caso, quando nós temos pessoas verbais diferentes. E você deve estar se perguntando: o que são pessoas verbais? Pessoas verbais são aquelas pessoas que nós utilizamos para conjugar os verbos. Você já deve ter ouvido falar sobre eu, tu, ele, nós, vós, eles. As pessoas do singular e do plural. Pois bem, quando nós temos uma mistura dessas pessoas, pode haver uma dificuldade para saber: eu concordo na primeira, na segunda, na terceira, no plural, no singular, com quem eu vou concordar? O que é que eu vou fazer? Pois nós aprenderemos como fazer isso. Se nós temos a frase eu, tu, ele, é responsável, somos responsáveis pelo problema, o que é que nós utilizaríamos? É responsável, eu, tu, ele é responsável, eu, tu, ele somos responsáveis pelo problema? O que é que nós vamos utilizar? A primeira coisa que nós vamos fazer num caso assim é procurar quais são as pessoas que fazem parte dessa frase. Veja, nós temos eu, tu, ele. Eu, primeira pessoa. Tu, segunda pessoa. Ele, terceira pessoa. Então nós temos primeira, segunda e terceira pessoa. Depois de analisar quais são as pessoas, nós vamos seguir uma ordem de referência, uma ordem de prioridade. Se na frase só houver segunda e terceira pessoa, a segunda pessoa é mais importante. Se houver primeira, segunda e terceira pessoa, a primeira pessoa é mais importante. Então nós vamos fazer essa escolha: primeira, segunda ou terceira. Quem é mais importante? Primeira. Se tiver segunda e terceira, segunda. Se tiver só a terceira é a mais relevante. E aí você pode me dizer: ok, já entendi que a primeira pessoa aí vai ser a mais importante. E o que é que eu faço depois disso? Você vai pegar essa primeira pessoa e vai transformar na forma do plural, na primeira pessoa do plural. Então, o verbo terá de ser conjugado na primeira pessoa do plural. Então, vejamos a frase: eu, tu, ele. Qual é a primeira pessoa do plural? Nós. Eu, tu, ele, nós. Nós
fomos convidados ou nós somos os responsáveis pelo problema. Então você sempre vai ver quais são as pessoas, vai escolher a pessoa de prioridade, nesse caso a primeira, e conjugar na primeira pessoa do plural. Se houver só segunda e terceira, o que é que você vai fazer? Por exemplo, se nós tivermos tu e Jair ao mercado. Foi ao mercado? Tu e Jair foi ao mercado? Tu e Jair foram ao mercado? O que é que eu vou utilizar? Veja, eu tenho a segunda pessoa, tu, e tenho Jair. Jair é terceira pessoa. Ele, Jair. Tem o segundo e terceira. Quem é mais importante? Segunda pessoa. Então, isso quer dizer que o verbo ficará na segunda pessoa do plural. Quem é a segunda pessoa do plural? Vós. Então, o certo é: tu e Jair, vós fostes ao mercado. Tu e Jair fostes ao mercado. É um pouco estranho. Você pode perguntar: eu posso escrever tu e Jair foram ao mercado? Pode, mas é um pouco mais informal. Então, o formal, o mais correto possível é falar: tu e Jair fostes ao mercado. Mas nada impede que você utilize a forma informal. E acredito que na redação não será necessário, visto que nós nem utilizamos essa linguagem mais pessoal. Agora nós vamos a algumas questões um pouco mais específicas, mas que podem também gerar algumas dúvidas. Lembra que eu falei que quando o sujeito aparece pós-posto ao verbo, ele pode concordar no singular? Há o caso em que ele não pode concordar no singular. É quando nós temos uma ideia de reciprocidade. Reciprocidade, como o próprio nome, a própria ideia já diz, é uma coisa em que duas pessoas participam. Por exemplo, quando eu envio mensagens para alguém, eu espero que essa pessoa me responda rapidamente, ou que pelo menos me responda, que seja recíproca. Já quando não há reciprocidade, as duas pessoas não participam da mesma ação ou não participam na mesma intensidade. Nesse caso, quando nós temos ideia de reciprocidade, as duas pessoas, os dois núcleos do sujeito participam da ideia. Então é impossível fazer a concordância no singular, pois se duas pessoas participam, a ideia é justamente de plural. E você vai achar muito simples, porque é muito difícil formar um erro dessa maneira. Por exemplo, se eu digo: abraçaram-se o árbitro e o jogador. Veja que não há como dizer: abraçou-se o árbitro e o jogador, porque se eu digo abraçou-se, parece que só um deles se abraçou. Então é muito fácil, sempre que tiver esse "se" aí depois, esse pronome oblíquo, você não irá utilizar o singular, mas sim o plural. Abraçaram-se vencedor e vencido. Nesse caso, nós também temos a ideia de que os dois participam do abraço. Cumprimentaram-se a aluna e o professor. Os dois participam do cumprimento, por isso tem que ser no plural. Agora, um caso que é super importante, quando nós temos o termo nem e o termo ou. Há duas formas de fazer a concordância e depende do sentido da frase. Se nós temos uma adição utilizando o ou e o nem, nós iremos utilizar o verbo no plural. Então, se você diz: ou português ou matemática serão as matérias que eu irei estudar hoje. Então, há a possibilidade de ser o português e de ser a matemática. Qualquer uma das duas pode ser escolhida. Então, a ideia de adição. Já quando eu digo, ou Pedro ou João ganhará o prêmio. Não pode ganhar João e Pedro ao mesmo tempo. Ou será Pedro ou será João. Então há uma ideia de exclusão. Vamos apenas a mais alguns exemplos para consolidar essa questão. Ou o futebol ou o vôlei são ótimos exercícios. Veja que os dois são ótimos exercícios. Há uma ideia de ação, eu não tenho que excluir nenhum nem outro. Se eu digo: nem o medo, nem a insegurança me paralisarão. Veja que nem uma das coisas, nem a outra tem o poder de parar essa pessoa. Então, nesse caso, não há uma exclusão. Já quando eu digo: nem Recife, nem Salvador será o destino da minha viagem. Então, eu estou pensando para onde eu irei
E eu digo: "Nem Recife, nem Salvador será o destino da minha viagem", porque eu excluí essas 2 ideias, então elas não aparecem ao mesmo tempo. Já se eu digo: "Ou o presidente ou o ministro discursará hoje", também eu tenho a ideia de exclusão, porque ou um discursará ou o outro, não podem ir os 2. Então, se for a ideia de exclusão, precisa ficar no singular. Se for a ideia de adição, de que as 2 coisas conseguem participar, nós utilizamos o plural. Outro caso é quando nós temos as expressões nenhum, nem outro e um ou outro. Sempre nós utilizaremos a forma no singular, mas pode ser que nós encontremos em textos informais a forma no plural. Então é interessante que sempre se utilize o singular, porque nós temos justamente essa ideia de um, outro, de uma escolha entre os 2 termos. Veja, nenhum, nem outro foi à reunião. Seria errado escrever nenhum nem outro foram à reunião. Na informalidade é aceito, na oralidade é aceito, mas na escrita é correto ficar apenas com a forma no singular. Um ou outro reclamou do serviço. Veja que até a ideia é de singular. Uma pessoa ou outra reclamou do serviço. Não foram as 2 juntas para nós utilizarmos o plural. Agora, uma forma que é muito comum nas redações, os termos não só, mas também, não apenas, mas também, tanto quanto. Todos esses termos são termos aditivos que juntam 2 informações. Se nós temos uma ideia de adição, de junção de 2 informações, nós não podemos utilizar a forma no singular, pois há justamente essa ideia de 2 coisas, plural, uma junção de elementos. Então o correto é concordar no plural. Veja os exemplos. Não só o pai, mas também a mãe decidiram punir o filho. Os 2 decidiram punir o filho. Tanto os funcionários quanto os diretores participaram da reunião. Veja que tanto um grupo quanto o outro participaram da reunião. Então, é essa junção dos 2 termos. É interessante que você saiba que é possível encontrar em algum livro ou até mesmo na informalidade as pessoas utilizando a forma no singular. Então, tanto a educação quanto a saúde precisa de melhorias para dar uma ênfase, por exemplo, em saúde. Mas isso é uma questão estilística. Na sua redação, você tem que seguir a gramática mais normativa possível. Então, você não vai se arriscar e escrever dessa maneira no singular, porque você sabe que o correto perante a norma culta é escrever não só a educação, mas também a saúde são áreas que precisam de melhorias. São e não é área que precisa. Sempre concordando no singular. O próximo caso é quando nós temos alguns termos resumitivos. Então eu tenho o meu sujeito com vários elementos, e aí no fim eu digo tudo isso, tudo, todas essas coisas, e aí eu vou concordar justamente com tudo isso, todas essas coisas, tudo o que foi dito, porque essa ideia recapitula tudo. Então eu concordo com essa palavra. Por exemplo, se eu digo: doces, bebidas e salgados, tudo está pronto. Eu faço a concordância com tudo e não falo: doces, bebidas e salgados estão, tudo estão pronto. Não, não tem como fazer essa concordância, é um pouco até óbvio. Doces, salgados e bebidas, tudo está pronto. A concordância é com o tudo. Se eu digo: ansiedade, pressa e cansaço, tudo isso atrapalha o desempenho. Tudo isso atrapalha. A concordância é com tudo isso, e não com ansiedade, pressão, medo, que são as coisas que foram mencionadas, que formam o núcleo, no plural, sim, com diversos termos, mas por ter esse termo recapitulativo, a concordância é feita com ele. O próximo caso é quando nós temos o sujeito formado por verbos no infinitivo. Normalmente se concorda no singular, se esses verbos forem semelhantes, tiverem ideias semelhantes. Nós só vamos concordar no plural se esses verbos possuírem ideias conflitantes, ideias contrárias, ou se esses verbos
possuírem artigos antes deles, porque nesse caso, esses verbos funcionariam como um substantivo. Não é que o verbo vai ser um substantivo, mas ele funciona de modo parecido, porque ao colocar esse artigo, meio que nós substantivamos esse verbo. Então, se eu digo: "O amor e a raiva são coisas que precisam ser bem vivenciadas". Veja, eu disse "são coisas", e não disse "o amor e a raiva é coisa". Não, porque o "o" está presente antes de amor e o "a" está presente antes de raiva. Se eu tenho os 2 artigos, eu concordo no plural e não no singular. E quando nós temos ideias conflitantes, nós também não concordamos no singular. Se eu digo: "Vencer e perder são coisas diferentes". Veja que eu não disse: "Vencer e perder é coisa diferente". Não, porque vencer é uma ideia e perder é uma ideia totalmente contrária. Perder é justamente o antônimo de vencer. Nesse caso, eu concordo no plural e não no singular. Já quando eu tenho ideias muito semelhantes, eu concordo tudo no singular. Se eu digo: "Ler e escrever é uma tarefa muito fácil para mim". As coisas são muito semelhantes. Se eu digo: "Estudar e trabalhar é algo árduo". É algo árduo, eu não disse são algo árduo, porque as ideias são semelhantes e não precisam de um verbo no plural. Nós chegamos ao fim da nossa aula e eu espero que você tenha gostado, aprendido bastante e que coloque em prática todas essas regras e não cometa mais erros de concordância verbal com sujeitos compostos na sua redação. Curta, compartilhe e comente se você gostou do vídeo.